Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu me chamo Franciele, faço parte da equipe suporte. E para aqueles que ainda não nos conhecem, né, não conhecem a Suporte, nós somos uma empresa dedicada a oferecer soluções tecnológicas e inovadoras aos nossos clientes. E hoje nós vamos apresentar aqui um tema de relevância, enfim, para a área tecnológica. E hoje o tema é Microsoft Intune, aprenda a gerenciar aplicativos e dispositivos móveis. Antes de apresentarmos aqui, trazermos o nosso apresentador, quem vai gerenciar aqui o webinar, eu vou trazer um recado importante para vocês. Antes de começarmos, é importante eu avisar que o evento ele é gravado, tá? Ele está sendo gravado, e ao final do evento nós vamos disponibilizar a gravação a todos. Bom, então eu vou chamar aqui ele, né, o nosso apresentador, que é especialista, né, que é o especialista da Microsoft. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Franciele, tudo bem, e você? Bom dia, Tudo pessoal. bem? Então tá, Lucas, vou deixar aqui com você e um bom webinar a todos. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos, tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre Microsoft Intune, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, uma apresentação para a gente ter esse primeiro entendimento sobre o Microsoft Intune, o diferencial do Intune, quem já do mercado já utiliza o Intune, o que o Intune vem para resolver de problemas, né, questões dentro do meu ambiente organizacional, tá? E principalmente eu vou trazer para vocês hoje uma pitadinha, tá, de inteligência artificial, que é o assunto do momento, né, também, e como ela pode ficar aliada aí junto do Microsoft Intune também, como a gente pode utilizar o Intune aliado ao Copilot para segurança, tá? E a gente vai ter uma ideia aqui desse overview, então, tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a equipe da Suporte, tá? Por estar me dando essa oportunidade de estar aqui trazendo essa apresentação para vocês todos, tá? Então, a ideia é justamente trazer esse overview para vocês. Espero que vocês gostem bastante, tá bom? É uma ferramenta gigantesca, tá? Eu não vou conseguir abordar aqui muitas das vezes, muitas das coisas que alguns de vocês já devem conhecer, já devem estar familiarizados ao Microsoft Intune, tá bom? Mas é mais para a gente ter a ideia, o poderio da solução do Microsoft Intune em si, tá? Então, aqui, justamente avançando no slide, tá? A gente tem a ideia de que justamente como se porta o funcionamento hoje aqui de algumas questões relacionadas a gerenciamento de dispositivos, aplicações dentro dos ambientes organizacionais. Às vezes, as nossas organizações, elas não têm, muitas das vezes, aqui uma política, né, muito forte com relação a dispositivos corporativos, tá? Que de repente você dá para algum colaborador seu, e esse dispositivo ele vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana com esse colaborador, mas ao mesmo tempo você não tem controle de nada desse dispositivo. Você não tem controle dos aplicativos que esse colaborador vai instalar, você não tem a tratativa a respeito de repente, a parte de atualizações desse dispositivo, da parte de segurança, né, como se porta a parte de segurança, né, das informações desse dispositivo em si, tá? E principalmente, você não tem uma política aplicada, de repente, se o seu colaborador ele perdeu o notebook, ele perder o celular dele, seja um Android, seja um iOS, né? Como é que vai ficar essa questão? Como é que vão ficar os dados da organização com relação a esse imprevisto, né? E é o que justamente o Microsoft Intune, tá? Vem para trazer, e a gente vai ver aqui um pouco mais dentro dessa apresentação, tá? Então, hoje, muitas das vezes, a gente utiliza aqui várias ferramentas para se realizar aqui esses aspectos, essas funções aqui de gerenciamento de dispositivos dentro do nosso ambiente organizacional. Muitas das vezes a gente não tem uma política bem definida no que diz respeito a, poxa, eu de repente não quero dar um celular corporativo, o cargo dessa pessoa ela
né? Não tem sentido de ter um celular corporativo, mas ao mesmo tempo eu quero dar um aparelho para essa pessoa, quer dizer, eu quero permitir que o aparelho pessoal dessa pessoa consiga realizar ações aqui, de repente, acessar um Microsoft Teams, ou acessar um Outlook, para de repente, quando essa pessoa está se deslocando ao trabalho, ela conseguir acessar essas informações da minha organização, responder ali uma mensagem do Teams, propriamente, um Outlook, ver uma planilha do Excel, tá? E a gente vai ver que o Intune ele consegue proporcionar isso e com muita segurança, tá? Aqui avançando, a gente vê aqui alguns desafios, tá? Que as equipes de TI elas enfrentam, né, no dia a dia, seja justamente do que eu falei agora há pouco, a parte de proteção aos dados, né, da corporação propriamente, a essa questão de adaptabilidade ao que o mercado pede hoje, principalmente no quesito de gerenciamento e também da parte de segurança, o gerenciamento de atualizações, vulnerabilidades que estão, né, dentro desses dispositivos, bem como as suas aplicações, né? O controle, visibilidade aqui desse aparelho, ou seja, olha, eu estou dando um aparelho para esse colaborador, né? Então, será que eu vou poder fazer aqui alguma tratativa no que diz respeito ao que esse colaborador pode instalar nesse aparelho, o que esse colaborador pode utilizar, né? Políticas de conformidade que eu posso aplicar a esse aparelho também, né? Também aqui nesse aspecto de manter as despesas gerais e custos baixos, tá? Você vai poder ter alguns insights, algumas visibilidades a respeito disso também, tá? E principalmente aplicar, controlar aqui protocolos de conformidade, tá? Então, de repente, o colaborador ele tem o celular, mas pessoal dele, mas ele tem um Android, está utilizando um Android 7, por exemplo, que já não tem alguns protocolos, recursos de segurança, né, implementados. Só estou dando um exemplo aqui. De repente, esse aparelho não é interessante estar dentro da minha organização, estar dentro do meu Microsoft 365, tá? Então, para todos esses desafios que eu trouxe aqui para vocês agora, e muito mais também, tá? Dessa parte de gerenciamento, seja a nível de aplicação e a nível de dispositivo também, eu tenho isso com o Microsoft Intune, tá? E como a gente consegue visualizar aqui na tela, tá? O Microsoft Intune ele vai ser essa solução, esse portal único, tá? Em que eu vou poder seguir e aplicar todos esses tipos de tratativas dentro do meu ambiente organizacional, para os meus aplicativos, para os meus dispositivos, tá? Eu vou ter um controle totalmente profissionalizado, maior, mais perto, tá? Do que os meus colaboradores, do que os dispositivos da minha organização estão fazendo, o que eles podem acessar, o que eles podem controlar ou não. E poder aplicar qualquer tipo de política de segurança e conformidade, tá? Como a gente pode ver aqui também, né, a parte de fortalecimento, né, do que a gente vê hoje aí de políticas de Zero Trust, né? E deixar aqui uma experiência totalmente mais, mais bacana, mais facilitada para o colaborador também e dar a segurança, principalmente aos dados, tá? A proteção aos dados e propriamente também, por que não, ao dispositivo da organização em si, tá? E aqui, alguns diferenciais do Microsoft Intune, tá? Além dele possuir toda essa integração, tá, pessoal, com relação aos recursos, serviços aqui do Microsoft 365, tá? De toda a parte ali seja de produtividade ou principalmente a parte de segurança propriamente, todas essas aplicações de política, conformidade, controle de dispositivo e tudo mais, a gente consegue fazer tudo isso por um único painel, tá? Por um único portal do Microsoft Intune, tá? Propriamente. Eu vou dar uma pitadinha aqui para vocês desse portal, é um portal enorme, tá? Vou mostrar algumas coisas para vocês terem uma noção a respeito do que dá para fazer, do que ele pode proporcionar aí dentro da organização de vocês propriamente, tá? Aqui, a Microsoft também, ela apresenta justamente esse valor integrado aqui de todo o portfólio da Microsoft no que diz respeito a essa
parte de produtividade, essa integração com recursos da Microsoft propriamente aqui, seja de produtividade e segurança, e principalmente isso quando você alia, tá, a uma solução de inteligência artificial, tá, você como Copilot para a segurança, e isso facilita ainda mais, tá, esse aspecto no que diz respeito a, de repente, a um troubleshooting, a, de repente, ao entendimento um pouco melhor de qual grupo está aquele aparelho, está aquele dispositivo, tá? E aqui sim ter a consciência, ter a dimensão um pouco melhor a respeito de como estão os meus aparelhos hoje, o que tem instalado dentro desses aparelhos, dentro desses dispositivos, quais são as políticas de conformidade e segurança que estão aplicadas a esses dispositivos. Aqui avançando, pessoal, a gente vê também um outro diferencial da Microsoft, tá? Que é o que diz respeito ao reconhecimento que ela já tem de mercado, tá? Existem duas organizações, uma delas aqui que a gente consegue ver a Forrester, tá? Que já reconhece o Microsoft Intune como uma ferramenta líder aqui nessa parte de gerenciamento de dispositivos, seja ele móvel, seja ele aqui um notebook, um computador e tudo mais, tá? Para quem não sabe, aqui a Forrester, ela faz todo esse levantamento aqui de soluções de mercado, no que diz respeito a, principalmente a parte de segurança, ali, antivírus, então ela coloca ali, né, todas no mesmo balde, né, vamos dizer assim, e levanta quais são as principais vantagens e desvantagens, e principalmente realiza esse trabalho de avaliação de soluções. E a gente consegue visualizar aqui que o Microsoft Intune foi indicado aqui como solução líder, tá? Para gerenciamento de endpoints, tá? E aqui, no que diz respeito a uma outra solução, tá? Aliás, uma outra corporação que realiza também esse tipo de avaliação de mercado, colocando lado a lado aqui soluções, né, que fazem esse tipo de serviço, de tratativa, como propriamente o Microsoft Intune. Nós somos reconhecidos também, tá, pela IDC como líder aqui dessa parte de gerenciamento de dispositivos endpoint propriamente. Aqui avançando, pessoal, só para vocês terem essa noção a respeito do que o Microsoft Intune ele abrange, tá? E a gente quando pensa em soluções da Microsoft, a gente pensa que a Microsoft de repente é uma solução fechada, que vai trabalhar só com soluções ali da Microsoft propriamente, o clássico, né, o Windows e acabou. E na verdade não, tá? Como a gente consegue visualizar aqui na tela, o Microsoft Intune, pessoal, é uma solução multiplataforma, multisistema operacional que consegue trabalhar e aplicar esse tipo de solução em tratativa, tá? Seja políticas de segurança e conformidade, tá? Independente se o sistema operacional for da Microsoft, no caso aqui o Windows ou não. Então, o Microsoft Intune, ele tem suporte aqui para Android, para iOS, para propriamente recursos da Microsoft em si, com Windows, com o macOS propriamente, e até aqui para Linux também, tá? Então, a Microsoft, ela proporciona esse aspecto, esse nível de tratativa aqui também, e isso está expandindo cada vez mais aqui os seus recursos para trabalhar com outras soluções de mercado também, e tratando tudo isso a mesmo nível, tá? Como se fosse aqui dentro de casa mesmo, como se fosse uma solução da Microsoft propriamente. Com o Microsoft Intune, pessoal, a gente vai poder, então, um outro assunto que está bastante em alta, né? Seria justamente essa parte de proteção de dados, tá? O Microsoft Intune, você consegue aplicar algumas políticas de segurança e privacidade no que diz respeito a proteção dos dados organizacionais, tá? Também a gente vai conseguir visualizar aqui um pouco disso hoje, tá? E
E justamente é um assunto bem em alta hoje para que a gente consiga ter também essa ideia, essa noção que o Microsoft Intune consegue trazer para dentro do nosso ambiente organizacional. E aqui, principalmente, mostrar para vocês, tá, que o Microsoft Intune ele já é, além daqueles índices, né, Forrester, o IDC, muitas vezes a gente acaba nem conhecendo muito, né, do que se trata essas corporações, de que tratativa, né, de fato, elas fazem e tudo mais. E aqui uma outra prova do poder é, e do que o Microsoft Intune já representa no mercado, tá, pessoal? Vemos aqui algumas empresas, tá, que já fazem o uso do Microsoft Intune dentro dos seus ambientes, tá, para fazer justamente essa parte de gerenciamento, seja a nível de dispositivo, seja a nível de aplicação, tá? Percebam que são empresas algumas bem conhecidas, né? Algumas gigantes aqui do mercado, tá? Então, isso é mais uma prova que o Microsoft Intune já é uma realidade, tá? Para dentro de organizações a nível aqui, como a gente consegue visualizar a Petrobras, Embraer e entre outras, tá? Aqui, quem que tiver depois aqui, como essa apresentação vai ficar disponível no YouTube depois, creio eu, tá? Eu acho interessante mostrar essa parte aqui. No que diz respeito a reconhecimento do Intune, aqui um depoimento aqui do pessoal da Petrobras, da Audi, também da HP, que já utilizam aqui, já fazem o uso do Microsoft Intune dentro dos seus ambientes organizacionais. E aqui, pessoal, trazendo um pouco, tá, do universo aqui principalmente da parte de gerenciamento de segurança e privacidade da Microsoft, tá? Eu acho muito interessante mostrar isso aqui para vocês também, tá? A Microsoft, ela trabalha além do Microsoft Intune, que vai trazer de forma extremamente facilitada esse aspecto de gerenciamento de dispositivo e aplicações para dentro do meu ambiente organizacional, mas ela traz outras soluções também aqui que a gente consegue trabalhar e implementar dentro do nosso ambiente, seja a nível de gerenciamento e proteção de identidades, aqui com o Microsoft Entra ID propriamente, tá? Seja a nível de defesa dos meus dispositivos, caixa de e-mail e tudo mais, com as soluções do Microsoft Defender, tá? E aí tem toda essa extensibilidade, tá? De proteção, não apenas ali para a parte de dispositivos, que é o que a gente chama de Microsoft Defender XDR, então ela traz camadas de proteção para e-mail, para propriamente identidade também, a nível de recursos na nuvem, tá? Bem bacana também. Toda uma solução projetada para a gerenciamento de dados dentro do meu ambiente organizacional, aqui com o Microsoft Purview. Então, se eu quiser aplicar políticas de DLP, ou seja, eu trabalho com CPF ou CNPJ, eu não quero que esses dados sejam copiados, sejam divulgados aqui via Microsoft Teams, via e-mail e tudo mais, eu consigo ter isso com o Purview. Alguns recursos aqui também com propriamente o Microsoft Viva, tá? E se eu quiser, obviamente, ter insights a respeito, agregar aqui dados da minha parte de segurança e baseado em algum tipo de comportamento anômalo, alguma coisa nesse sentido, criar uma ação para reter, para assegurar cada vez mais a segurança do meu ambiente organizacional também, o Microsoft Sentinel, tá? Então aqui é só para dar essa noção para vocês, tá? De outros produtos e serviços da Microsoft, tá? Que aliado junto do funcionamento do Microsoft Intune, vai conversar muito bem com as soluções da Microsoft em si, tá? E aí, Franciele, se você quiser deixar aqui com eles também a apresentação do Purview, tá? Que a gente fez ali no YouTube, para eles darem uma olhadinha, tá? Disponibilizamos aqui. Obrigada. Legal, nada. Beleza, então, pessoal, voltando aqui, vamos adentrar um pouquinho, tá? No que diz respeito ao Intune, mais da parte de mão na massa,
tá? Então, lembrando aqui, pessoal, eu tenho 1 hora de apresentação, eu não vou conseguir mostrar tudo para vocês do que o Intune faz, mas tenham noção em mente, tá? Que tudo isso que eu para vocês, vocês vão conseguir reproduzir com o Microsoft Intune e muito mais também, tá? Então, o Microsoft Intune, o que ele é? Ele é, como a gente consegue visualizar aqui, é um MDM, ou seja, um Mobile Device Management. Tudo o que diz respeito a nível do meu dispositivo, seja ele um Android, seja ele um iOS, seja ele um Windows, tá? Até mesmo Linux, eu posso aplicar aqui políticas de proteção, de restrição para esses dispositivos, tá? Dentro do meu ambiente organizacional. Tá? Então, de repente, olha, esse aparelho ele é de um colaborador e de repente esse aparelho ele foi perdido, ele foi roubado e tudo mais. Será que com o Microsoft Intune eu consigo de forma remota bloquear esse aparelho, bloquear esse dispositivo, emitir um sinal sonoro para esse dispositivo, se for o caso, se eu de repente perdi ele dentro de um local, dentro de um local familiar, e eu de repente preciso localizar esse aparelho, parte de deletar esses dados corporativos também, né? Então, você recebeu a notícia que de repente, olha, o celular foi roubado, foi furtado, e aí você tem, dentro desse notebook, dentro desse aparelho smartphone, você tem ali dados muito relevantes, muito sensíveis, que não podem estar nas mãos de terceiros de forma alguma, em hipótese alguma. Então, será que você consegue fazer isso com o Intune? Consegue. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. E a parte de gerenciamento, tá? De dispositivo, de aplicações, tá? Dentro do meu dispositivo também. Ou seja, o Intune é o que a gente chama de MAM, Mobile Application Management, tá? Então, toda a parte de definição de aplicações que o meu colaborador pode ter com o Microsoft Intune, tá? Eu posso fazer, tá? Eu posso definir isso, tá? Até por questões de segurança propriamente, né? Então, o que acontece hoje é o seguinte, de repente a gente dá um carinha desse aqui, um aparelho desse para um colaborador, para que ele use apenas de forma corporativa. E aí, como eu comentei com vocês ali no início da apresentação, esse aparelho vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana com a pessoa. E aí, o que geralmente acontece? Chega final de semana, esse cara, esse colaborador, ele vai dar o aparelho ali na mão do filho dele, o filho dele vai baixar Netflix, o filho dele vai baixar jogo do Tigrinho, o filho dele vai baixar aí qualquer outro tipo de aplicação que não concerne, de repente, a sua empresa. Não tem por que o colaborador utilizar esses aplicativos. E o pior, ele pode baixar até um APK, falando aqui da parte de Android, né? Pode até baixar uma aplicação terceira que não foi reconhecida ali como uma aplicação segura dentro da loja da Play Store ou na loja do iOS propriamente, tá? E isso pode representar um seríssimo problema de segurança dentro da organização. E será que o Intune consegue auxiliar a gente nesse aspecto? O Intune consegue, tá? Então, vou mostrar isso para vocês. E aqui, já adentrando um pouquinho mais, pessoal, da parte de mão na massa, além de eu poder dar, como eu havia comentado com vocês no início da apresentação, além de eu poder dar o celular, né, na mão do colaborador, pegar esse celular aqui e falar, ó, amigo, esse celular é meu, mas eu estou entregando ele para você, para que você consiga desempenhar o seu papel aqui dentro da organização, tá? Se você não tem essa disponibilidade, você pode pegar de repente, outro smartphone, quer dizer, pegar o próprio smartphone desse colaborador, ou seja, o smartphone pessoal dessa pessoa, desse funcionário da sua empresa, e você pode deixar com que ela adentre, tá, ao seu Microsoft 365, ou seja, adentre aqui aos seus recursos aqui de produtividade, de repente, como eu havia comentado no começo, para ela acessar um Outlook, para ela acessar um Teams,
um Excel ou qualquer outra aplicação que você definir, tá? Então, isso que a gente chama de política de BYOD. Com o Microsoft Intune, você consegue permitir isso, tá? E nem por isso você permitindo que, o cara ele vai ter, dentro do smartphone dele, ele vai acessar os e-mails da minha empresa. Ele vai acessar os dados da minha corporação, que são sensíveis, e nem por isso você vai estar desprotegido, nem por isso você vai estar vulnerável, tá? Porque o Microsoft Intune ele consegue aplicar também aqui algumas políticas no que diz respeito à parte de DLP e segurança dos dados, tá? Então, para esse primeiro cenário, o que a gente vai ter? Se você permitir que o colaborador acesse os aplicativos da sua empresa, tá? Os aplicativos de Microsoft 365, de produtividade. Se você permitir que isso aconteça, você vai ter uma tela mais ou menos parecida aqui com essa, tá? Percebam que, vou dar um zoom aqui, para a gente visualizar, o próprio Android, tá? Ele abre aqui um modo, tá? De área de trabalho corporativa, ou seja, aqui a gente vê que está personal, né? Ou seja, todos os aplicativos pessoais desse colaborador, do celular pessoal desse colaborador, vão estar aqui. E perceba que em separado, como se fosse numa câmara apartada, vai estar aqui os aplicativos que você define que o colaborador pode acessar ou não, tá? No que concerne às atividades da sua corporação. Aqui a gente consegue ver alguns exemplos, olha só. Então, ele de repente pode acessar o Microsoft Edge, pode acessar um Excel, pode acessar aqui um SharePoint para visualizar arquivos, né? Pode acessar um Teams, pode acessar um Outlook, justamente para a parte de e-mail. Aqui eu poderia diminuir a gama dessas aplicações aqui. Entendam, personalização, tá, pessoal? Vocês vão poder definir, vocês vão poder estipular exatamente o que o seu colaborador ele vai poder visualizar, tá? Então, e se de repente esse colaborador perder o celular, for roubado, for furtado, alguma coisa nesse sentido, por dentro do Microsoft Intune você vai poder dar o comando para apagar os dados que concernem a colaboração. E aqui tudo relacionado à sua empresa, tá? Todos os aplicativos corporativos da sua organização vão ser apagados, ou seja, você vai estar garantindo que, mesmo que por N motivos, seja um roubo, um furto, um assalto ou o que quer que seja, os dados eles ainda vão estar muito bem protegidos, tá? E isso você vai conseguir aplicar de forma remota através do Microsoft Intune. E mais, tá? Nesse exemplo aqui, pessoal, o que a gente vai ver? Só para dar um spoiler para vocês, tá? Ele está tentando aqui, nesse cenário, acessar uma aplicação, aliás, um arquivo do documento do Word, tá? E percebam que quando ele vai tentar acessar o aplicativo via documento do Word, que é o aplicativo do Word aqui dentro do celular pessoal dele, aparecem duas opções aqui para ele, ó, Personal ou Work, tá? Como é um arquivo de propriedade da organização, da empresa aqui, nossa empresa fictícia aqui que a gente está trabalhando, o colaborador ele vai poder só abrir esse arquivo, tá? Que de repente tem ali um rótulo de confidencialidade também ali envolvido, tá? Ele só vai poder abrir aqui pela interface do Work, ou seja, pelo módulo corporativo, pelos aplicativos corporativos da sua organização. Perceba que daquele mesmo modo, tá? Que eu havia mostrado para vocês, ele tem aqui a possibilidade de acessar, né, os aplicativos pessoais dele. Só que, quando ele tenta abrir esse arquivo que concerne a empresa, tá? Que é um arquivo corporativo, ele vai clicar aqui para executar esse arquivo, e ele clica aqui em Personal, ou seja, para abrir do Word que ele instalou de forma pessoal na máquina dele, percebam aqui, ó, já aparece que foi bloqueado pelo administrador. Tá? Então, aqui já tô garantindo também um cenário de proteção
aos meus dados dentro do meu ambiente organizacional, tá? Isso é um dos recursos bacanas, tá? Que eu gosto de mostrar aqui durante as minhas apresentações no Microsoft Intune, tá? Então, os dados eles ficam bem protegidos. O que é corporativo, ele vai só poder ser aberto por, por aplicativos corporativos que você definir, que você permitir que esse colaborador acesse, tá? Se ele quiser acessar isso via um Word que ele tem instalado de forma pessoal ou até algum outro aplicativo que leia, de repente, um documento de PDF, alguma coisa nesse sentido, mas não tem aquele crivo, né, de, está esse aplicativo está atualizado, está, né, contém aqui os mais variados tipos de protocolo de segurança e tudo mais, né? A gente não tem esse controle propriamente do celular, dos aplicativos pessoais dele, mas dos corporativos sim, tá? Dos aplicativos corporativos sim. Então a gente consegue ter essa definição aqui com o Microsoft Intune. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente vai conseguir fazer com o Microsoft Intune, tá? E aqui eu vou abrir agora, logo em seguida, para a gente pular para o nosso próximo exemplo, tá? Uma tela aqui do Microsoft Intune, do portal do Microsoft Intune. Franciele, tá dando para enxergar bem aí? Sim, tudo certinho, Lucas. Perfeito. Então, o que é essa tela aqui, pessoal? Esse é o portal propriamente aqui do Microsoft Intune, tá? E dentro desse portal, então, eu vou conseguir realizar alguns tipos de definições, seja de políticas, tá? A nível de dispositivo ou a nível de aplicação propriamente, tá? Perceba que ele possui várias opções aqui para que a gente consiga trabalhar em cima dessas configurações. E o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, principalmente, é essa parte de dispositivos, tá? Aqui, quando eu clico em dispositivos, eu consigo visualizar aqui dentro do meu portal, pessoal, quais são os dispositivos que estão atualmente ingressados aqui dentro da minha organização. Ou seja, quantos dispositivos Windows eu tenho, quantos iOS, quantos macOS, quantos Linux e quantos Androids. Aqui do meu lado esquerdo, eu consigo visualizar aqui algumas informações e dar aqui alguns tipos de tratativas, tá? No que diz respeito a, de repente, a aplicação de configuração para o dispositivo, políticas de conformidade, acesso condicional, tá? A gente não vai adentrar tanto nisso aqui, mas só para vocês terem essa noção. E o que é mais bacana, tá? Se eu entrar, por exemplo, aqui no Android, eu entro aqui dentro do Android, eu conseguiria visualizar aqui uma lista de dispositivos que estão debaixo do meu guarda-chuva do Microsoft Android, do Microsoft Intune aqui propriamente. Eu tenho a visibilidade aqui do nome do dispositivo, quem faz o gerenciamento desse dispositivo, se esse dispositivo é um dispositivo corporativo ou se ele é um dispositivo pessoal, como eu havia mostrado aqui para vocês agora há pouco. Se esse dispositivo está em conformidade ou não, tá? Ou de repente, o que acontece? Esse dispositivo ele né, foi definido que ele tem que ter uma senha aqui hexa, uma senha de mais de 6 dígitos, por exemplo, e esse dispositivo no momento não está configurado com essa política. Então ele vai mostrar isso aqui, tá? Qual que é o sistema operacional, qual que é a versão, quem faz a utilização desse aparelho e principalmente a última verificação desse dispositivo, tá? Clicando dentro do dispositivo, eu consigo visualizar mais algumas informações bem bacanas também, tá? Bem legais aqui com o Microsoft Intune. Ver o nome do dispositivo, né? A parte de número de série, tá? E tudo mais, o modelo do dispositivo em si, o último horário de check-in e tudo mais, tá? Quem é o usuário primário. Aqui, lembra que o Microsoft Intune, pessoal, o diferencial é a gente fazer tudo por dentro desse portal, tudo por dentro do portal do Microsoft Intune. Então, dessa demonstração, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse aparelho, tá?
Eu vou mostrar aqui para vocês o meu smartphone, tá? Para vocês visualizarem. Então, esse smartphone, pessoal, que ele basicamente é um smartphone que vai representar o meu dispositivo aqui, como se fosse um dispositivo de uma corporação, tá? Fictícia aqui minha. Tá? Então, eu tenho aqui esse aparelho e lembra que esse aparelho, por ser um aparelho corporativo, eu apliquei aqui a ele, tá, algumas políticas de segurança, algumas políticas de conformidade também, tá? E principalmente, vamos supor que eu, com esse aparelhinho aqui, tá, com esse dispositivo, eu, de repente, tenha perdido esse celular, tenha perdido esse aparelho. O que eu consigo fazer, tá? O administrador do Intune, ele consegue realizar algumas ações, tá, de forma remota dentro aqui do portal do Microsoft Intune para esse aparelho, aonde quer que esse aparelho esteja, tá? Seja apagar aqui o dispositivo, ou seja, tudo que tem dentro desse dispositivo é excluído, é apagado, tá? Aqui a gente está garantindo a segurança dos nossos dados dentro do meu ambiente organizacional. Posso efetuar o bloqueio remoto desse aparelho, posso redefinir aqui a senha desse aparelho, posso reiniciar esse aparelho, eu posso reproduzir, tá, um som aqui para esse dispositivo, tá, para que eu justamente, de repente, eu perdi esse aparelho, eu perdi esse dispositivo aqui dentro da minha empresa, e aí eu quero acionar um sinal sonoro. Tá dando para ouvir aí, Franciele? Sim, tá dando para ouvir. Tá, Então o que acontece? Percebam que eu cliquei ali para ele emitir o sinal sonoro, pessoal, e aqui em poucos instantes ele já começa a apitar. Eu vou desbloquear aqui a tela, e aí, dá para ver bem aí a mensagem? Sim, tá dando para ver. Aqui basicamente informa que o smartphone, tá, foi perdido, e ele está reproduzindo um som para que você consiga localizá-lo. Eu vou interromper aqui o som, tá? Aqui foi só uma demonstração para a gente ver, pessoal, que se eu tivesse dado qualquer outro comando aqui, seja para bloquear de forma remota esse aparelho, se excluir os dados desse aparelho, redefinir senha, reiniciar, até mesmo localizar esse dispositivo, tá? Eu conseguiria aqui de forma rápida e fácil também, tá? Porque o Intune ele me proporciona isso. Não tem delay. Eu faço aqui, eu aplico o comando, tá? E ele já aqui de forma rápida e fácil, ele já aplica essa tratativa aqui para mim, tá? Então, esse é um dos exemplos que eu consigo ter aqui propriamente com o Microsoft Intune, tá? Se eu quiser executar qualquer tipo de ação dentro do meu dispositivo de forma remota e rápida, eu consigo fazer com o Microsoft Intune. Um outro ponto que o Microsoft Intune ele consegue fazer muito bem, pessoal, lembra que aquele exemplo, eu tenho o meu celular, eu sou uma empresa, eu sou o patrão, eu dou esse aparelho aqui para o meu colaborador utilizar aqui para, de repente, viagens corporativas, para, de repente, fazer a visita a algum cliente, alguma coisa nesse sentido, e o aparelho vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana com esse colaborador. E como é que vai ficar, então, a parte como vai ficar a parte de aplicações, né, que esse colaborador pode utilizar ou não? Com o Intune você consegue fazer isso através da política de MAM, tá? Das políticas de aplicação que você pode definir para o smartphone. Tá? Então, mostrando aqui para vocês, olha só, esse é aquele smartphone corporativo, tá? Perceba que eu tenho dentro dele aqui alguns aplicativos que eu, tá, como corporação, entendo que é importante o meu colaborador utilizar para a sua produtividade dentro do seu dia a dia, tá? E vamos supor que chega o final de semana, o colaborador ele vai, né, dar o aparelho na mão do filho dele, o filho dele vai querer baixar o Netflix, vai querer baixar jogos e tudo mais aqui nesse aparelho. Ele vai conseguir? Não. Sabe por quê? Porque, olha, com a política de aplicativos que eu defini aqui para ele, ó, percebam que eu tenho aqui uma Play Store,
tá? Eu posso deixar ou não essa Play Store habilitada aqui para o colaborador. E quando ele abre a Play Store, ao invés de se abrir a Play Store clássica, que a gente conhece ali, que né, basicamente é um boom ali de informações para esse dispositivo, tá? Para dentro de um dispositivo, para dentro de um, para dentro do aparelho pessoal propriamente. Aqui não. Aqui estão apenas uma meia dúzia de aplicativos que eu entendo que esse colaborador precisa utilizar, tá? E se de repente ele vier aqui, tá vendo que tem um campo de busca aqui, para que ele consiga buscar aqui algumas informações, algumas tratativas? Olha só, eu tenho até aqui, olha só, algumas, não sei se dá para enxergar bem aí, Fran, algumas pesquisas Sim. que eu tentei realizar aqui para esse aparelho. Por exemplo, se eu tentar colocar aqui, ó, já tem até o Netflix aqui, por exemplo. Se eu tentar procurar por Netflix dentro desse aparelho, eu já não consigo, tá? Ele vai me trazer aqui apenas informações, apenas os aplicativos que eu posso fazer o uso aqui dentro desse aparelho, tá? Por definição que eu realizei ali dentro do Microsoft Intune. Então percebam o nível de tratativa e personalização que eu consigo ter com o Microsoft Intune. Seja para dar um comando de forma remota a esse aparelho, se ele for roubado, se ele for furtado e tudo mais, ou até mesmo uma política que vai definir, uma política de aplicativos que define só os aplicativos que eu consigo ter, que a pessoa, né, o colaborador, pode utilizar aqui dentro desse smartphone. E vamos supor que você queira ir um pouquinho mais além, tá? Eu não vou conseguir propriamente mostrar aqui para vocês um pouco do exemplo do Windows, tá? Mas, falando de sistema operacional em si, eu consigo fazer algumas políticas, tá? E definições a nível de aparelho propriamente. Se eu quiser, por exemplo, impedir que esse aparelho não acesse a câmera, se eu quiser impedir por exemplo, esse aparelho não tire nenhum tipo de print screen, né, que geralmente é a setinha para é o volume para baixo e o volume de liga e desliga, olha só, quando eu aperto aqui, ele já informa que esse aparelho não pode realizar essa ação. Não foi possível devido à política de segurança. E qual política de segurança? Política de segurança que eu apliquei dentro do meu Microsoft Intune. Tá? Então, eu posso definir essas e outros tipos de políticas aqui para dentro do meu Microsoft Intune. Se fosse, por exemplo, dentro do Windows, você poderia aplicar uma política para, de repente, não reconhecer portas ali, o dispositivo não reconhecer portas ali, dispositivos USB, né, que são instalados na máquina, de repente impedir que aplicativos .exe sejam instalados, tá? O céu literalmente ao limite, tá, pessoal? Do que a gente consegue fazer aqui dentro do Microsoft Intune. Avançando aqui, tá, pessoal? Eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês, então, agora, da parte do aqui da parte do Copilot, tá? Dentro do Microsoft Intune. Então, qual que é a ideia, tá? Aqui, pessoal, é uma demo click-through, tá? É uma demo guiada, então não é propriamente o ambiente que eu tenho aqui, tá? É uma demo em inglês, eu peço desculpas a vocês, nem ativando aqui a tradução do navegador, ele fica em português aqui a parte do Copilot em si, mas dá para a gente ter essa noção, tá? Do uso do Copilot dentro do Microsoft Intune. Então, além do Microsoft Intune, se eu tiver também uma assinatura do que a gente chama de Copilot para segurança, tá? Ele vai ser integrado aqui, propriamente dentro do portal do Microsoft Intune, e eu vou conseguir realizar algumas ações, tá? Por dentro desse Copilot, tá? E conseguir identificar algumas informações de forma mais facilitada aqui dentro do meu ambiente. Seja para, de repente, olha, me resuma esse aparelho, analise um código de erro para mim, compare com outro dispositivo aqui dentro do meu ambiente organizacional, né? Mostre os aplicativos que estão nesse dispositivo, tá? Então, qual que é a ideia do Copilot? Eu consigo ter todas essas informações com o Microsoft Intune? Consigo, mas de repente não de uma forma
tão rápida, tá? Ou fácil de se localizar, principalmente se eu não tiver com muito tempo, eu precisar fazer uma análise um pouco mais aprofundada ali, quiser ganhar produtividade com isso, tá? Eu consigo realizar muitas tratativas, na verdade, aqui através do Microsoft Intune. Então, nesse primeiro, do Copilot dentro do Intune, tá? Então, nesse primeiro exemplo, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele pediu, tá? Foi pedido que o Copilot, dentro do Microsoft Intune, resumisse aqui um aparelho, tá? No caso, um aparelho que está utilizando aqui o Windows 10. Então, o que ele vai trazer? Ó? De forma facilitada e rápida, ele me traz o resumo desse dispositivo. Me mostra aqui qual o device ID do dispositivo, o nome desse dispositivo, aqui algumas coisas relacionadas a políticas de compliance, propriamente, tá? Quais grupos, tá? Quais grupos esse aparelho faz parte, quais grupos esse aparelho é membro, quem que é o primeiro, tá, o usuário primário desse dispositivo, aqui a gente no caso vê aqui o nome do primeiro do usuário primário, o e-mail desse usuário primário e tudo mais, tá? Enfim, aqui avançando, o que eu consigo mais fazer, tá? Aquela parte de troubleshooting, sabe aqueles erros que às vezes acontecem dentro do Windows, aquele 0x800 tal, que deixa a gente louco? Eu vou ter agora aqui mais facilidade de analisar esses erros, ter mais conhecimento a respeito desse erro e principalmente mais facilidade para resolvê-los através do Microsoft Intune. Aqui, olha só, se o Windows deu erro, tá? Aconteceu algum erro ali que você quer fazer algum troubleshooting, quer ter algum tipo de informação mais elaborada sobre esse erro, você pode ter aqui com o Copilot, tá? Dentro do Copilot para segurança dentro do Intune. Então, olha só, aqui ele vai analisar um código de erro, tá? Esse código aqui, né? Os tão temidos aqui 0x800. E eu vou pedir para o Copilot, dentro do Microsoft Intune, analisar esse erro, tá? Então, olha só o nível de detalhes que o Copilot me traz a respeito de um erro que aconteceu dentro do meu Windows, tá? Então, olha só, o erro, tá? Limitar o código de erro, tipicamente indica que um arquivo ou caminho não foi encontrado, tá? Aqui alguns cenários e soluções relacionados a esse código. Então, ele me traz aqui algumas tratativas a respeito, propriamente aqui, do erro em si, para que eu tenha mais noção a respeito propriamente do erro que aconteceu aqui dentro do Microsoft, do Windows propriamente, tá? E aqui eu teria algumas informações, tá? Algumas tratativas a respeito para de repente tentar resolver melhor esse erro propriamente, tá? Então, é uma função também bem bacana que o Microsoft que o Copilot para segurança faz aqui dentro do Intune. E aqui, mais um exemplo, tá, pessoal? Se eu quiser fazer comparativo de dispositivos, tá? Comparar um dispositivo A com um dispositivo B, isso de forma facilitada, tá? Isso aqui vai ser bastante interessante, tá? Principalmente também da parte de troubleshooting, entender o que um dispositivo tem de diferente de um outro, seja uma política de conformidade, alguma coisa relacionada nesse sentido, eu consigo ter com o Copilot também propriamente por aqui, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele vai comparar esse primeiro dispositivo aqui, tá? O Windows 10B, com esse dispositivo aqui, final Windows 11U, e você pode passar um parâmetro de comparação para esse dispositivo, tá? Deixa eu só colocar aqui. Você pode estabelecer um parâmetro de comparação para esse dispositivo. Aqui deu um erro na apresentação. Deixa eu ver se eu consigo retomar aqui. Mas, basicamente, pessoal, qual que é a ideia? É trazer esses pontos, tá, de tratativa com o Microsoft, com o Copilot dentro do Intune, tá? Eu tenho aqui um vídeo que eu consigo mostrar para vocês. Aqui a parte de comparação, tá? Que o Microsoft Intune nos traz. Então,
Aqui ele está pegando o primeiro aquele dispositivo Windows 11, né? Eu vou comparar aqui com perfil. Eu posso estabelecer, né, um tipo de comparação, seja, o que eu quero comparar, né? Um dispositivo A com um dispositivo B. Eu quero comparar um hardware, eu quero comparar aqui a parte de política de perfis de configuração, política de compliance, tá? Entre outras coisas. Então, ele vai estabelecer aqui o configuration, os perfis de configuração propriamente, tá? E aqui, eu não consigo dar zoom. Mas só para a gente ter essa noção, então, tá? Ele informa aqui que o dispositivo Windows 11U tem o total de 13 políticas, né? Tem um total de 13 aqui distintos dispositivos de configuração de compliance, né? Diferentes. Então, eu consigo realizar esse tipo de ação também, tratativa, comparativo, tá? Seja a nível de hardware, seja a nível de perfil em si e tudo mais, tá? Ó, aqui até fez a tradução, tá? Para vocês. Então, tem o dispositivo ParkSeat, né? Possui um total de 13 políticas distintas de configuração de dispositivos, tá? Gerando 13 relatórios de status. Então, eu consigo ter melhor essa definição, tá? Como se eu estivesse perguntando de fato, pessoal, para uma pessoa aqui, especialista da parte de segurança, da parte de Intune, tá? E eu consigo ter bem mais visibilidade a respeito do funcionamento de como está o meu ambiente organizacional no que diz respeito à parte de configurações de políticas, de dispositivo e aplicações também no geral. E quando eu alio isso ao Copilot, isso fica ainda mais facilitado. Então, com isso, eu finalizo aqui a apresentação, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui tenham a noção de que não eu nem arranhei a superfície do iceberg, tá? Com que o Microsoft Intune ele representa, do que você consegue fazer de definições de política, de privacidade, a nível de dispositivo, a nível de aplicação propriamente, tá? E quando você também alia isso, né, com o Copilot para segurança, isso fica mais facilitado ainda, tá? Você vai ter basicamente ali com o Copilot um coach de fato, como se fosse um especialista humano para você identificar melhor ali políticas de conformidade, segurança, você vai poder ter insights melhor ali a respeito do que você pode melhorar a nível de gerenciamento de dispositivos, segurança ali das aplicações e definições dentro do seu ambiente organizacional propriamente, tá bom? Pois bem, obrigada, Lucas, por essa apresentação. Temos uma pergunta. Geolocalização, né? Isso, aham. Geolocalização Sim. dos dispositivos móveis. Possui para bloqueio remoto do equipamento. Possui, Jonatas, tá? Você consegue fazer essa localização de dispositivos, tá? Seja mais a parte de Android e iOS, tá? A parte de Windows eu visualizei aqui por último, não tem, tá? Mas você consegue fazer, sim, Jonatas, a localização de dispositivos de forma remota também. Ele basicamente tem que ter uma versão de Android ali específica, se eu não me engano, é a partir da versão 10 do Android, tá? Você consegue realizar ali de semelhante forma. Vou até voltar a compartilhar aqui minha tela para você dar uma olhadinha, ô Jonathan. Quer ver só? Deixa eu pegar aqui e mostrar para você. Ó, aqui minha tela do Android, tá? De gerenciamento e de políticas que eu consigo aplicar, tá? De forma remota, ações que eu consigo aplicar de forma remota dentro do meu Intune para o dispositivo. Quando eu pedi para ele acionar aquele sinal sonoro, que eu mostrei para vocês um pouco tempo atrás, foi aqui essa opção, tá? E de semelhante forma, eu poderia clicar aqui na opção para localizar o dispositivo, mas perceba que ele apresentou falha. Por quê? Porque essa versão do Android que eu estou utilizando nesse aparelho aqui, que eu demonstrei para vocês agora há pouco, ele tem a versão 8, tá?
Ele não suporta essa parte de localização de dispositivo em tempo real, tá? Mas é um recurso que sim está disponível, tá? E você consegue tanto, tá, aplicar aqui a política, consegue aplicar a ação de localizar o dispositivo, consegue bloquear ele de forma remota, consegue apagar tudo que tem nesse dispositivo também, tá? E para Windows, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, para a parte de Windows propriamente, tá? Aqui eu vou pegar um dispositivo do Windows, você consegue fazer aqui algumas opções, tá? Como, por exemplo, apagar o dispositivo, consegue, não a parte a parte de localização está disponível, sim. Tá? Então, você teria a possibilidade também de localizar o dispositivo Windows, tá? Apagar o dispositivo, tudo que tem nesse dispositivo, fazer exclusão, tudo mais também aqui dentro do Microsoft Intune, tá? Nós temos aqui uma solicitação de dica, Lucas. O Jean está iniciando, né, os seus estudos para a certificação MD-102 e Uhum. gostaria de saber quais são os principais tópicos ou áreas de conhecimento que ele deve aprofundar para se preparar aí para o exame. Uhum. Legal, Jean. Olha, eu recomendo, cara, você seguir estritamente, tá? A, a, ao que é dito ali dentro do Microsoft Learning, tá? Eu vou até pegar aqui para você dar uma olhadinha, da MD-102, tá? E o que acontece? Não sei como você está elaborando o seu estudo agora, tá? Para a MD-102 ou para qualquer outro tipo de para qualquer outro tipo de certificação, pessoal, o Microsoft Learning ele é bem bacana no que diz respeito a esse processo, tá? Compartilhei aqui com você. Você pode utilizar aqui, fazer o estudo do Microsoft Learning, tá? O Jean, da certificação MD-102 propriamente. O conteúdo é bem bacana, tá? Bem legal. Você vai conseguir identificar os principais tópicos, principalmente de estudo, tá? E tratativa, que deve ser realizada ali, que cai dentro de uma prova de MD-102. E uma dica que eu te dou, cara, é o seguinte: você vai encontrar dentro do próprio Microsoft Learning uma parte de simulados, tá? Só que esses simulados, eles, dentro do Microsoft Learning, eles não são tão bacanas, tá? Tem que admitir. Você, se for o caso, pode comprar por fora depois para treinar, tá? Ali as perguntas, né, que vai cair na prova da MD-102, você pode usar o um portal como, por exemplo, a Udemy, tá? Ou principalmente a Wiz Labs, tá? Você tem ali uns simulados bem bacanas ali que a Wiz Labs traz para a gente, com cenários, com diversas coisas ali, que o Microsoft Learning ele não acaba sendo um pouco defasado nessa parte, tá? Então, eu te recomendo fazer por esse caminho, tá? Fazer o estudo por dentro do Microsoft Learning. Você pode ver alguns vídeos também, propriamente no YouTube, tá? Se eu não estiver enganado, o canal da Cloud tem um treinamento sobre isso, tá? E para treinar aí essa parte de perguntas e tudo mais, tem um simulado que é o principal, tá? Da prova, Jean. Eu recomendo você comprar aí um simulado da Wizlabs mesmo, até mais do que da Udemy. Tá? Eu acho bem mais bacana ali, vai ter os cenários específicos ali que você vai poder se basear, tá bom? Obrigada, Lucas. Temos uma última pergunta aqui. O Jonatas nos pergunta: acesso remoto nas estações possui no Intune? Configuração para políticas de atualização nas estações automaticamente. Pode nos Uhum. responder, Lucas? Obrigada. Claro, com certeza. Jonatas, temos sim, tá? E aqui lembrando, pessoal, o Intune, ele é separado, tá? Ele tem alguns planos em específico dele. Se você, por exemplo, tem uma assinatura de Microsoft 365 a partir da Business Premium, tá? Você já consegue ter ali
o Intune, e dentro de uma assinatura da E3 e E5 também, você consegue ter ali o Intune, e tem outras assinaturas ali do F1, aliás, se eu não estiver enganado, do Microsoft 365 F1, você também tem a parte do Intune, vai ser o Intune Plano 1. Essa parte de acesso remoto, Jonatas, você vai ter dentro de um add-on do Intune, tá? Chamado Intune Suite, tá? Você consegue ter essa parte de fazer acesso remoto, tá? Ali para resolver problemas ali da parte de dispositivos, você consegue ter isso com o Intune Suite, tá? Propriamente, então você precisa ter o produto principal, né, que é o Intune, dentro de um 365 Business Premium, um E3, um E5, ou até mesmo um Intune à parte, e ter um Intune, tá? Suite dentro da assinatura do Microsoft Intune. E essas políticas de configuração, tá? E a atualização das estações você consegue também fazer com o Intune normal propriamente, tá? Essas definições aqui de atualizações de estações, seja a nível de sistema operacional, aplicativos e tudo mais, você consegue fazer dentro do Intune. Do Intune Plano 1 propriamente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pessoal, queiram saber mais, inclusive sobre essa solução, podem chamar a nossa equipe ali no canal que eu mandei para vocês do WhatsApp da suporte, ou então nós temos um QR Code aqui na tela, que vocês podem mirar também e acessar por aqui. Obrigada, Lucas. Chegamos então ao final do nosso evento. Eu quero te agradecer mais uma vez pela parceria de sempre e se vocês tiverem mais alguma dúvida, enfim, a nossa equipe fica à disposição. Desejo um bom dia a todos. Se inscrevam, inclusive, no nosso canal no Instagram, para vocês ficarem sabendo dos próximos eventos. Bom dia a todos e até breve. Tchau, Lucas. Obrigada. Tchau, obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.